Bom dia, amados irmãos. Bom dia. É com grande alegria que estamos reunidos para mais um serviço de adoração ao nosso Deus, desta feita, por meio da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando uma série de doutrinas fundamentais das Sagradas Escrituras. Já estudamos sobre a Bíblia, já estudamos sobre a divindade, sobre Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar sobre a grande mazela do ser humano, que é o pecado. O tema da nossa aula hoje, o pecado. Peço aos irmãos que estejamos atentos e orando para que essa série de estudos seja de grande valia para a vida de cada um dos amados irmãos. Amém? Amém. Porém, no início, a nossa primeira parte da EBD, eu quero convidar os irmãos para abrirem as Bíblias para Gálatas, capítulo 1. Ao mesmo tempo que eu peço para os irmãos abrirem, eu peço também ao irmão Iago para acionar os interruptores e ligar as lâmpadas. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 10. Amém? Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 10. Assim está escrito: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Amém. Que Deus aplique, meus amados irmãos, a sua palavra em nossos corações, mentes e vidas, para a honra e glória dele. Amém? Amém. Meus queridos e muito amados irmãos, como podemos perceber mediante a leitura das Sagradas Escrituras, o Evangelho é trazido por Deus na pessoa bendita de Cristo, e ele é inicialmente anunciado por João Batista, princípio do Evangelho, como está dito em Marcos capítulo 1, aparece João pregando. Maravilha, uma grande maravilha. Porém, no primeiro momento de pregação, seja pelo apóstolo João, seja pelo profeta João, seja pelos apóstolos, seja pelo próprio Cristo, houve uma recusa, houve uma rejeição. É um texto clássico da Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 1, onde no versículo 10 diz: não receber.
versículo 10, 11 e 12. Aquela sequência: veio para crescer, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E encerra dizendo que estes que foram feitos de Deus não nasceram da vontade da carne e do sangue, mas da vontade de Deus, né? Então houve uma rejeição. Porém, a rejeição não é o pior problema. A rejeição é um problema para quem rejeita. Existe uma coisa que atrapalha a pregação do Evangelho muito mais do que a rejeição. É quando pessoas querem transtornar, querem falsificar, querem fazer parte sem ser, querem ser da família de Deus sem serem da família de Deus. Então isso chama-se adulteração doutrinária. É o que está acontecendo aqui na região da Galácia quando Paulo escreve esta carta. Ele escreve às igrejas daquela região, e aquelas igrejas estão passando por um problema seríssimo. Qual é o problema? Eles estão deixando a simplicidade do Evangelho e embarcando numa malha tenebrosa de um outro Evangelho. E esta malha tenebrosa deste outro Evangelho vem dentro de uma perspectiva do judaísmo, onde a lei é proposta por aqueles judaizantes como se fora dada aos crentes. Paulo trata desta perspectiva da seguinte maneira: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Pessoas que inquietam os crentes com doutrina falsa. É interessantíssimo. Quase todos nós, ao nos convertermos a Cristo Jesus, apareceu alguém com uma proposta de um outro evangelho. Pessoas que nunca pregou, que nunca demonstrou nenhum interesse na sua alma, até porque se mostrasse, estaria talvez lhe tornando 2 vezes filhos do inferno. Mas você agora é um crente batista, então aparecem os missionários, os enviados para tentar lhe inquietar e transtornar o evangelho de Cristo. Comigo mesmo, uma pessoa, membro de uma igreja não batista, de doutrina pentecostal, disse: olha, graças a Deus que você agora é um crente, mas você precisa sair desta igreja. Esta igreja batista fundamentalista ensina que o crente é uma vez salvo, salvo para sempre. Isto é uma heresia. Bom, na minha vida de pregador do Evangelho, eu já tive de ensinar várias vezes a pessoas que, convertidas a Cristo, vão para casa e chega um primo, irmão, parente que vem dessa linhagem pentecostal, que acredita que o crente pecando perde a salvação, que chegam transtornados. Bom, eu não tive problemas, porque pela graça de Deus, numa escola dominical, o irmão Hélio tinha ensinado sobre a certeza de salvação no Evangelho de João. E eu tinha notado aqueles versículos, inclusive eu escrevi todas as referências e passei para esta pessoa. Disse: olha, é a Bíblia quem diz que o crente é uma vez salvo e salvo para sempre. Eis os textos. Eis os textos. É a Bíblia. Não é a igreja batista fundamentalista que ensina. Porque se fosse uma doutrina da igreja, ela seria falha. É uma doutrina trazida do céu pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O crente é uma vez salvo, salvo para sempre. Qualquer tentativa
qualquer tentativa de mudar esta verdade não passa de alguém que quer criar transtornos ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em sua infinita, ou melhor dizendo, o apóstolo Paulo, que recebeu graça infinita do nosso Deus, escreve-nos da seguinte maneira: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Irmãos, o tratamento, e eu fico às vezes inquieto, eu fico às vezes perturbado quando eu vejo crentes em Jesus Cristo dando glória, tratando como crente pessoas que na realidade são transtornadores do Evangelho, os quais a Bíblia diz sejam anátema. Irmãos, o anátema é anátema. O anátema é anátema. Eu não posso dar a minha destra da comunhão para alguém que transtorna o Evangelho de Jesus Cristo. Você não pode dar a sua destra de comunhão para alguém que transtorna o Evangelho de Cristo. Em outras palavras, eu não posso chamar de irmão aqueles que não propagam a graça salvadora de Cristo, mostrando que o crente é uma vez salvo, salvo para sempre. Se alguém tem dúvida nisso, não é filho de Deus. Por que eu digo não é filho de Deus? Porque a Bíblia diz que quem foi que testificou com o teu espírito? Quem foi que testificou com o meu espírito que somos filhos de Deus? Fui eu? Foi a igreja? Ou foi o próprio Espírito Santo de Deus? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E aí há uma questão lógica: se filho, logo herdeiro. Isaac nunca convidou um amiguinho dele para ir à casa de John Lennon. Ele diz: vamos lá? Em casa. Porque a casa do pai é também a casa do filho. A gente ainda encontra marmanjo já casado, que vai visitar a mãe e diz: eu vou lá em casa. Chega para a mulher e diz: mulher, arruma um menino, vamos lá em casa. Tu está onde? Está em casa. Está na tua casa. Mas é uma questão da intrínseca lógica de que se filho, logo herdeiro. Se filho, logo herdeiro. Então eu quero deixar bem claro aquilo que a Bíblia já fala há milênios, né? Há 2 milênios. Anátema é anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Aquilo que Deus diz anátema, eu não posso dizer bendito. Aquilo que Deus diz separado, eu não posso dizer incluso. É Deus quem fala-nos que aqueles que passaram do Evangelho de Cristo, aqueles que transtornam o Evangelho de Cristo, aqueles que anunciam outro Evangelho, são anátemas. E um crente salvo na pessoa bendita de Cristo não tem comprometimento com homens. Não é que nós deixamos de honrar aqueles a quem devemos honrar. Não. Um irmão em Cristo Jesus que
se posiciona doutrinariamente, deve ser honrado. A Bíblia diz: a quem honra, honra. Porém, nós não colocamos a relação homem a homem acima nem próximo da relação homem-Deus, Deus-homem. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Essa sentença final, irmãos, deixa claro que uma das características dos servos de Cristo é não agradar aos homens. Uma das características dos servos de Cristo é não agradar aos homens. Não submetemos a vontade de Deus à vontade de homens. A vontade de Deus. Só assim verdadeiramente agradaremos ao Senhor. Só assim seremos testemunhos eficazes da graça salvadora de Cristo em nossa vida. Esta separação é fundamental, porque Cristo é a primeira pessoa da nossa vida. Amém? Amém. Se eu coloco a minha esposa ou meus filhos como primeira pessoa da minha vida, minha esposa e meus filhos e a minha família será um desastre. Porque a pessoa principal da nossa vida tem de ser Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Amém. É Cristo. Depois, os outros. A minha relação só vai ser boa com vocês, meus irmãos, se minha relação for boa com Cristo. A relação de vocês comigo só será boa se vocês tiverem Cristo como... Se a igreja amar tanto o pastor que coloca ele acima de Cristo, a igreja morreu. Se o pastor ama tanto a igreja que coloca a igreja acima de Cristo, o ministério do pastor morreu. Se nós amamos tanto nossa família que colocamos a nossa família acima de Cristo, a nossa família será um fiasco, porque Cristo é a sustentação, não só da minha vida, da sua vida, da vida da igreja, da vida da nossa família, como de todo mundo. Tudo está sobre Cristo para a honra e glória de Deus. Então Cristo, sim, Cristo sempre em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Amém. Irmão Francisco Rosa Neto, com a oportunidade de nos dirigir no canto do congresso. Bom? Eu me perguntei se estava com condições. Não, mas tem. Bom dia, irmãos. Vamos ficar todos de pé, por gentileza. Cantar um hino aqui que não puxa muito, né? No 62, que nós já conhecemos. Louvemos a Deus. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a mão teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé,
irmão, Deus abençoe. Irmão Beck em banda, nessa resolução. Faremos, Senhor, que eu tenho Pai, grande alegria, te pedimos agradecimento pelo mais um dia de vida, por estar nos inspirando, por dar pela misericórdia sobre cada um dos que se encontram. Abençoa os amados irmãos, Senhor, nos faz compreender o ensinamento que você posta durante a aula de hoje, tanto a nós como também aos pequenos, que possa estar suprindo necessidades materiais e espirituais. Pedimos que perdoe nossos erros, nossas falhas, e nos conduza a andar no caminho certo, no caminho correto que tu estabeleceste. Pedimos também sabedoria e entendimento para que possamos estar pregando o Evangelho para todas as pessoas, possam estar divulgando não só com palavras, mas também com ações, assim, e rogando no teu santo filho. Amém. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Próximo final de semana é as conferências da igreja em Campina Grande, da primeira igreja batista bíblica em Campina Grande, sábado e domingo. Vamos nos organizar para sábado, podermos nos fazer presente ali, com a representação da igreja para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. Peço também aos irmãos que estejam orando, né? Como puderam ver, essa semana foi uma semana de bom desempenho aí na obra. O reboco por dentro está mais de 75%, creio que 85% feito nessa parte que está pronta, né? Falta, obviamente, que a parede da frente, que ainda vai ser levantada, ser rebocada posteriormente. Mas graças a Deus, Deus nos deu graça e uma boa semana de trabalho para a honra e glória tão somente dele. Amém? Esses irmãos que continuem orando para que Deus esteja suprindo as necessidades da obra, da igreja como um todo e especificamente também da obra da construção. Deus esteja suprindo. Essa semana está previsto para ser feito, obviamente, o acabamento dessa parede que falta rebocar e a sapata aqui da frente e começar a organizar a questão do piso. Então vamos orar por isso, para a honra e glória do nosso Deus. Creio que feita essa sapata, a gente vai começar a já ter uma visão de como vai ficar, certo? E eu espero em Deus que no máximo 15 dias essa parede da frente também esteja erguida. Vamos trabalhar, estamos orando e pedindo a Deus que supra as necessidades. Tivemos essa semana uma semana de bastante trânsito missionário, né? Tivemos viagens a Gujão, a Esperança, a Juazeirinho, João Pessoa, digo, não eu em todas elas, mas os membros da igreja, e eu quero agradecer a Deus pelo livramento que os irmãos que foram à Esperança tiveram, né? Uma tentativa de assalto, provavelmente, onde colocaram pedras na pista, né? Eu acredito que os irmãos que vão falar à noite deverão tocar nisso. É importante a gente mostrar, irmãos, a importância de quem ficar, orar pelos que foram. Amém? Amém. É de suma importância. Sabe, tem viagem missionária, ora a Deus, Senhor, protege os irmãos. Não precisa. Cristo foi um homem de oração, né? Um homem de oração no sentido de enquanto estava aqui, ele orava. Jesus 100% homem, 100% Deus. Jesus nos ensina a orar, e Jesus não era de grandes orações. E ele não atende só orações longas. Lembre-se, Pedro ia se afogando, salva-me, ele salvou. Então ora a Deus, para um pouquinho, Senhor, olha, tem os irmãos que estão se deslocando para tal canto, porque nós nunca sabemos quando vai ser necessária a intervenção de Deus numa situação assim. Nós sabemos que em todo momento, para cada inspiração, para cada vez que você respira, é necessário a intervenção de Deus. Amém? Amém. Porém, a gente não sabe quando nós precisaremos de uma porção extra desse cuidado de Deus. Então vamos orar. Recentemente nós tivemos na viagem à Bahia um momento assim delicado, o carro perdendo força. Agora os irmãos tiveram esse momento. Então é necessário estarmos sempre orando, não só pelo desenvolvimento da obra onde se está indo servir, mas também para que Deus esteja cuidando
dos amados irmãos que foram fazer a obra. Amém? Amém. Peço também aos irmãos que estejam orando pelo Instituto Batista Bíblico Fundamentalista. As aulas vão iniciar em agosto, primeira semana de agosto, e Deus esteja capacitando os professores e os estudantes a estarem aprendendo da palavra santa do nosso Deus. Amém? Não vamos nos esquecer, vamos estar orando e trabalhando para a honra e glória de Deus. Amém, meus irmãos? Feito tais considerações, vamos dividir. As crianças vão descer com a Rebeca. Precisa de alguém auxiliar? Não? Ok. Deus abençoe a todos, as crianças, professora. Eu lembro que a Rebeca era uma das pequenininhas que descia, né? Deus a abençoe. E à noite, estamos trabalhando com as crianças, a irmã Socorro e a irmã Larissa. Sim. Certo? Que Deus a abençoe. Amém? Amém. Feito tais considerações, vamos estudar a palavra de Deus. O nosso tema de hoje é o pecado. O pecado é uma coisa que você nunca viu, não é? Mas é uma coisa que nos mata. O pecado é uma coisa que você nunca viu, mas você já fez, você já cometeu. O pecado é algo que a gente não vê, mas é algo que está sempre sendo aquela pedra de tropeço na história da raça humana desde o primeiro homem. Vamos abrir para a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Todos encontraram? Então leamos. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Essa é a trágica notícia: todos pecaram. O homem, irmãos, foi feito por Deus sem pecado. Quando Deus criou o homem sem pecado. Cremos que o homem foi criado sem pecado, mas caiu do seu estado de inocência. Assim sendo, passou a ser um pecador, tornando-se inimigo de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu por aqueles que não amam a Deus. Cristo morreu por aqueles que não amam a Deus. No versículo 10 diz: porque se nós, sendo inimigos, o homem, por ser pecador, é um natural inimigo de Deus. Obviamente que no contexto religioso as pessoas tentam abafar essa notícia. A religião tem que dizer: olha, você é bonzinho, cumpra o que eu estou mandando, o que eu estou determinando, e dá tudo certo. É interessante, pessoas ímpias que vivem todo tipo de impiedade morrem. Se é famoso aí, um famoso jogador de futebol foi jogar no canto do céu, um cantor foi cantar, foi fazer show para Deus. Não, irmãos. O homem é inimigo de Deus, e o lugar do inimigo de Deus não é a casa de Deus. A casa de Deus é lugar para os filhos de Deus. Amém? Amém.
A casa de Deus é o lugar dos filhos de Deus. Portanto, toda a raça humana é pecadora. Toda a raça humana está debaixo do pecado. Toda a raça humana é, por natureza, inimiga de Deus. É pecadora com natureza e vontade. É interessante dizer que não é só a natureza do homem que é pecaminosa, a vontade do homem é pecaminosa. A vontade do homem é pecaminosa. Então a raça humana é pecadora por sua natureza e por sua vontade, estando separada da vida de Deus. A raça humana está separada da vida de Deus. A raça humana não está ligada a Deus. A raça humana está separada da vida de Deus. Mas pastor, não tem mais nem menos. A raça humana, ela é inimiga de Deus, e por ser inimiga de Deus, ela está separada de Deus. Em Efésios capítulo 2, nós temos uma pincelada sobre isso de forma bem interessante. Versículos 2 e 3: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então aqui você encontra vontade, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, vontade pecaminosa, filhos da ira, natureza, filhos da ira. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa, é uma natureza pecadora, é uma natureza ruim, é uma natureza ruim. Olhando ainda nesse prisma, ainda no versículo 2, o versículo 12, ainda no capítulo 2, o versículo 12, diz o que? Diz assim: em que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo. Não tinha Deus. Não havia comunhão com Deus. Essa é a consequência do pecado. Esse é o homem. Eu acho interessante que falar sobre pecado e sobre antropologia na Bíblia é quase o mesmo assunto. É difícil você separar pecado de homem, homem de pecado. Certo? É muito difícil. Então a situação do homem é essa: separado da vida de Deus, inimigo de Deus, e sem condições de se reconciliar com Ele. Eu jamais tenho por mim mesmo condição de me reconciliar com Deus. Você não tem condições de se reconciliar com Deus. Normalmente a reconciliação, ela parte da parte que foi ofendida, não é? E Deus foi ofendido. E é Deus quem toma a iniciativa de fazer a paz conosco, quando Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a única maneira dessa inimizade ser desfeita é por Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículos 15 e 16, por favor, 15 e 16, diz assim: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz,
e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Amém? A inimizade foi morta por quem? Por Jesus. A inimizade foi morta por Jesus. Mas a teologia, a religião tentam jogar cortina de fumaça sobre isso. E repito, não é de agora. A introdução da nossa escola bíblica dominical mostra-nos que isso é coisa já lá do primeiro século. Ainda os apóstolos estavam vivos e já ocorria a apostasia. Já havia gente desviando-se da verdade. Então não tem condição o homem natural de efetuar sua própria reconciliação com Deus por meio dos seus próprios esforços. Portanto, essa reconciliação ela é feita por Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amados irmãos, uma outra verdade que salta aos olhos, que Deus não é autor do pecado. Deus não é autor, Deus não é criador do pecado. Deus criou o homem livre para amá-lo, obedecê-lo, adorá-lo de forma voluntária e espontânea. Em outras palavras, Adão não era obrigado a adorar a Deus. Deus não aceita a adoração obrigatória. A religião e religiosos, por exemplo, a religião do facão, que as pessoas são obrigadas a adorar. O chamado cristianismo, quando atrelado ao Estado, seja romano, seja protestante, tinha como cabeça local o rei, e as pessoas eram obrigadas a adorar o Deus do rei. A tragédia do protestantismo, a chamada reforma protestante, que é uma grande reforma política, que eclode na Europa quando é organizado os estados nacionais, que tinha um estado, que tinha um rei, mas o rei não tinha poder, e aí esses viram no protestantismo na possibilidade de uma divisão da igreja romana, de então eles terem empoderamento. E então Martinho Lutero e João Calvino foram os elementos chaves nesse contexto histórico para que a reforma fosse feita. Então não houve conversão, a Jesus. E aí aquele texto que citei antes de João capítulo 1 se torna de grande valia para você entender. Todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. As pessoas não receberam Jesus ali como Salvador. O Estado se tornou protestante e por um edito do rei, por uma lei nacional, por um decreto real, as pessoas se tornaram protestantes. E não é conforme a vontade da carne, não é a da vontade do homem, mas sim a vontade de Deus. Feito esse adendo, só para mostrar aqui que Deus não aceita adoração por força ou por violência, que Deus aceita a adoração espontânea. Deus aceita a adoração espontânea. Nós temos a obrigação de adorarmos espontaneamente e de ensinarmos aos nossos filhos a adorarem espontaneamente. E enquanto eles estão sobre a nossa tutela, trazemos a casa de Deus para que eles aprendam da palavra de Deus, porque é nossa responsabilidade. Mas se eles serão verdadeiros adoradores, só se crer em Jesus como Salvador pessoal. Amém? Amém. Só se crer em Jesus como Salvador pessoal. Então, Deus não criou o pecado, Deus não é autor do pecado, Deus criou o homem. Sim, o homem é criatura de Deus. E o homem foi criado livre para amá-lo, para obedecê-lo e para adorá-lo.
porém de forma voluntária e espontânea. Primeiro ponto, Deus criou o homem sem pecado. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Vamos até o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim: E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Deus criou o homem. Deus fez o homem reto. Deus não fez o homem pecador. Deus criou o homem sem pecado. Deus não fez o homem com falha. Deus fez o homem sem pecado. Não foi Deus quem criou o pecado. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, depois de Provérbios, do livro de Eclesiastes, ou livro do pregador, no seu capítulo 7, no versículo 29. E aí nós vamos ver o seguinte: eis que, porque tão somente achei que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Amém? O pregador é o escritor deste livro, foi um homem estudioso, um homem sábio, e um homem que procurava analisar e chegar a determinadas conclusões. Então, dessa maneira de pesquisar e concluir, ele diz o seguinte: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Então, se você observar desde Adão até agora, nós vamos ter uma linha crescente de pecaminosidade. O homem está cada vez mais pecador. A natureza do homem, ela é pecadora, e a vontade do homem está cada vez mais voltada à prática do pecado. Então Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez o homem reto, ou seja, sem pecado. E depois que Deus concluiu a sua criação, Gênesis 1, 31, Deus viu que esta criação era boa, ou melhor, era muito bom. Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde de manhã o dia sexto. Então Deus viu as coisas que Ele criou, e Deus viu que era muito bom. Ou seja, se o que Deus fez era muito bom, não havia pecado, certo? Não havia pecado. Deus o colocou no meio do jardim do Éden. Deus colocou o homem em um bom lugar. Deus não criou o homem e deixou em terras áridas. Deus não criou o homem e colocou numa situação de vida apertada, difícil. Deus colocou o homem no jardim do Éden, certo? É interessante observar que Deus deu ao homem toda a perspectiva de boa vida. Ao criar o homem, Deus deu a ele toda a condição de viver e viver bem. Versículo 15 a 17 do capítulo 2 de Gênesis. 15
a 17 do capítulo 2. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus fez brotar da terra árvores agradáveis à vista, boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore estava lá. É o que diz o versículo 9, né? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradáveis e visíveis para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus criou toda uma perspectiva de boa vida ao homem, de qualidade de vida, usando uma palavra conhecida, né? Deus criou o homem e colocou o homem em um determinado lugar onde ele não teria só boa qualidade de vida, ele teria excelente qualidade de vida. E ele tinha um alto posto de lavrar e guardar, de cuidar de tudo aquilo. Porém, Deus ali também colocou uma árvore do qual o homem não poderia tocar. E Deus não deixou aquela árvore lá sem antes avisar o homem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Temos toda esta fartura. Você pode se fartar de qualquer destas. Porém, apenas uma lhe foi negado o acesso. Apenas o fruto de uma árvore foi negado acesso. E ordenou o Senhor Deus aos homens, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente se você comer, você vai morrer, certamente morrerás. Aí nós temos tragicamente a queda do homem. O homem, em um ato de desobediência, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, caindo assim do seu estado de inocência, tornando-se um miserável pecador perdido, condenado ao fogo do inferno. O homem morreu espiritualmente quando desobedeceu a Deus e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O homem pecou, o homem morreu. O homem pecou, o homem morreu. Ainda na epístola de Paulo aos Romanos, há uma sequência interessante a ser lida. Capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. E versículo 17. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
Versículo 17: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Então os 3 últimos versículos mostram: o salário do pecado é a morte. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E do versículo 17: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse. Então nós temos o reino da morte configurado na pessoa de Adão. O reino da morte configurado na pessoa de Adão. Então, como nós somos descendentes de Adão, logo nós já nascemos mortos. Então nós vamos ter morte espiritual, morte física e morte eterna. Por que é interessante a gente falar de morte espiritual? Porque nós nascemos mortos, mas nem todos aqueles que nascem mortos estão mortos eternamente, certo? Então às vezes a gente pula essa questão de falar morte física e morte eterna, mas tem aí a chamada morte espiritual. Qual é essa morte espiritual? É aquela morte a qual nós já nascemos com ela, certo? Porém, nós podemos passar por um processo de vivificação. Efésios versículo 1, capítulo 2, versículo 1, fala que Jesus Cristo nos vivificou, certo? Jesus Cristo nos vivificou. Então eu nasci perdido, então eu nasci morto. No dia 8 de maio de 1990, Jesus Cristo me vivificou. Amém? Certo? Então, nem todos os que nascem espiritualmente mortos provarão a morte eterna. Vou lembrar disso. Nem todos os que nascem espiritualmente mortos provarão a morte eterna. Certo? Então nós temos morte física, morte espiritual e morte eterna. Numa linha de tempo, qual foi a primeira morte que ocorreu? A morte espiritual. Depois a morte física. E a morte eterna, que é a condenação ao inferno. Então no capítulo 6, no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Qual foi a primeira morte que Adão recebeu? A morte espiritual. Essa morte espiritual passou a todos os homens, bem como a morte física e bem como a morte eterna, o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Porém, nem todos aqueles que nascem mortos provarão a segunda morte. Ok? Porque não provarão, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aqueles que recebem Jesus recebem a vida eterna. Amém? Por causa do seu pecado, Adão transmitiu a todos os seus descendentes, que é a totalidade da raça humana, uma natureza ruim inclinada ao pecado. Uma natureza ruim inclinada ao pecado. É essa a nossa natureza. Isso é manifestado, eu gosto de dar esse exemplo, de uma criança ainda muito pequena, ao amamentar, às vezes morde o seio da mãe. Uma criança muito pequena, ao ser retirada do seio, às vezes bate na mãe. Não é assim? Certo? É uma natureza do homem, ela é uma natureza pecaminosa. Versículo 12 do capítulo 5 de Romanos, que é a base desta lição de hoje. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos nós somos pecadores por herança. Todos nós recebemos uma maldita herança, que é exatamente o pecado, a morte, a natureza ruim, a natureza pecaminosa. Em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 diz: porque assim como a morte veio por um homem,
também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim, versículo 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos mortos em Adão. A natureza pecaminosa, a morte. Salmos 51, livro dos Salmos 51. Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Alguns querem dizer, não, em o ato sexual, não, nada disso. O ato sexual entre um homem casado com uma esposa, com a sua esposa, não é pecado. Então, o ato sexual entre um casal lidimamente formado não é um ato pecador. Mas a religião gosta dessa janela, porque quando ela vai nessa janela, certo? Alguém vai nessa janela, já abre um precedente para que o homem nasceu bom. Existe uma teoria Pelágio que diz o seguinte, que o pecado de Adão atingiu somente Adão. Então o homem ao nascer, ele nasce completamente bom e pode ser moldado, certo? Ou seja, é uma teoria maluca, mas os religiosos gostam desse tipo de janela, certo? Mas o que a palavra de Deus diz, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, eu não sou pecador porque eu pequei, eu só pequei porque já nasci pecador, certo? É consequência. O ato de pecar é devido à minha natureza, que é pecaminosa. Salmos 58, versículo 3. Olha a expressão forte desse texto. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errado desde que nasceram, falando mentiras. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Lá no ventre, nós já éramos pecadores. Lá no ventre, nós já éramos pecadores. Você não precisou nascer para se tornar um pecador, você já nasceu um pecador. Eu não precisei nascer para me tornar um pecador, eu já nasci pecador. Jeremias 17. Jeremias 17. Esse aqui é o texto que prova que aquela máxima popular, faça o que seu coração está pedindo. Mas por que você não foi para a igreja? Não, meu coração pediu para não ir. Não, meu coração pediu para não ir. Aqui a Bíblia diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Esse é o homem. O homem, o coração do homem, o interior do homem. O enganoso é o coração mais do que todas as coisas, perverso, quem conhecerá? Essa é a nossa natureza, uma natureza perversa, uma natureza pecaminosa, uma natureza ruim, uma natureza contrária à vontade santa de Deus. A natureza do homem é contrária à vontade santa de Deus. Esse é o homem. Não tem como esperar coisa boa
de uma árvore vinha. Vamos até o livro de Jó. Jó 25. João 25, versículos 4 e 6. Como, pois, seria justo o homem para com Deus? Como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. Preste atenção. Como, pois, seria justo o homem para com Deus? Como, pois, seria justo o homem para com Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. A questão, irmãos, não é homem a homem. A questão é Deus em relação ao homem. A nossa iniquidade, ela é manifestada aos olhos de Deus. Ainda no livro de Jó 14, o homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como uma flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre esse tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Irmãos, do homem não tem como tirar a pureza. Do homem não tem como tirar a pureza. Não espere pureza, espere pecado. Agora, nós devemos dar graças a Deus, e aí fica muito mais forte, com base no que nós estamos vendo aqui, nas informações que temos aqui. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças damos a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Sabe por que nós fomos purificados perante o Senhor? Porque Jesus, o justo. Sabe por que nós fomos purificados perante o Senhor? Porque Ele é o justo e o justificador. Amém? Irmãos, eu fico olhando o que a Bíblia diz, eu fico pensando, poxa vida, como tem pessoas iludidas com religião, achando que são boazinhas, achando, pelo amor de Deus. A Bíblia é clara. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. O homem é perfeitamente imperfeito. A única imperfeição, a única perfeição do homem é na sua imperfeição. Essa natureza chama-se carne, a qual é a inclinação natural para a prática do pecado. A natureza carnal do ser humano não pode agradar a Deus. Nós falamos muito da luta da carne contra o espírito, né? Então a Bíblia diz, a Bíblia fala com muita franqueza sobre as qualificações da carne humana. Vamos até Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 7 e 8. Essa natureza, essa inclinação natural para a prática do pecado, chama-se natureza carnal. E essa natureza não pode agradar a Deus. A natureza carnal do homem não agrada a Deus e não se agrada de Deus. Por isso que nós, crentes, não podemos alimentar a nossa carne, porque se nós alimentarmos a nossa carne, nós iremos cair. Leamos o texto.
Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não agradam a Deus em frequência nenhuma. Não agradam a Deus. Os carnais não agradam a Deus. Então o crente, se ele entra na carne, ele não pode agradar a Deus. Então, meus amados irmãos, nós estamos vendo aqui hoje, pela manhã, fazendo uma rápida recapitulação para que a gente possa entender. Estamos falando sobre o pecado. Nós vimos que Deus não criou o pecado, que Deus fez o homem livre. Deus criou o homem sem pecado. O homem caiu do seu estado de inocência. O homem não pode salvar-se a si mesmo. É o próximo passo que nós vamos ver. O homem não pode salvar-se a si mesmo. O homem não tem nenhuma inclinação natural para buscar a Deus. Isso parece um absurdo sendo dito na igreja, né? Porque as igrejas, enquanto religião, elas são mancomunadas com Satanás para manter as pessoas debaixo da natureza carnal. A igreja, ou as igrejas, as religiões, têm se tornado circo para dar ao homem exatamente aquilo que ele quer, para que alimente assim a sua natureza carnal e continue separado de Deus. O homem não tem nenhuma inclinação natural para buscar a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 11. Romanos 3, 11. Romanos 3, 11. A palavra de Deus diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não, as pessoas tiram o pelo do seu, tiram o pelo da sua carne, religião. A grande chave religiosa é: alimenta o ego humano. Ele vai fazer o que alimenta a carnalidade, e você tira a pele do sujeito e ele fica satisfeito, certo? Mas a Bíblia não ensina assim. Eu não vou dizer, mas que coisa linda, que casal maravilhoso esse casal aqui, John Lennon e Eliette, eles são pessoas que naturalmente buscaram a Deus. Eu estou mentindo se eu disser isso. Outro dia o irmão falando do testemunho, mesmo ele já estando com os olhos abrindo para a verdade, mas ele preferia ficar em casa. E eu, se for alimentar a minha natureza carnal, você, nós vamos ficar em casa no próximo domingo de manhã. Alimenta a tua natureza carnal para tu ver. Mesmo sendo nós já salvos, isso é alimentar. A natureza carnal tem mais fome do que galinha, né? O irmão John falou que criava umas galinhas, depois resolveu, porque nunca viu as galinhas comer tanto, né? Mas lá de casa você pode dar comida para elas 10 vezes ao dia, que elas comem. Então vou contar aqui uma história, porque eu não sou bom contador de história, vocês não vão rir como deveria, né? E tem um bicho que as mulheres não gostam muito, né? Aqueles bichinhos pequenininhos que tem asa e voa, que não é caro, né? Não é barato mesmo, não é barata, né? Certo? Quando a coisa não é cara, ela é barata, né? Certo? Então assim, não vou contar essa história aqui não, certo? Mas as galinhas lá de casa, a gente pode botar comida para elas toda hora que elas estão com fome. A natureza carnal tem mais fome do que galinha, pode ter certeza disso. Se você alimenta a sua carne vai querer mais. Pode ter certeza. Então a palavra de Deus diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Amados irmãos, eu gosto do testemunho do irmão Neto. Ei, Neide, vamos para o outro lado da rua, que o pastor vem ali, ele vai nos convidar para ir na igreja. É assim, não é?
Mas, irmãos, essa sinceridade do irmão é a sinceridade. Eu estava lendo a Bíblia e eu tinha certeza que eu estava errado e que a Bíblia estava certa. Eu dizia, não, quando eu tiver com 65 anos eu vou crer em Deus, porque eu não queria deixar os meus prazeres carnais e pecaminosos. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Amados, nós somos buscados por Deus. Nós só chegamos até Cristo porque nós somos trazidos pelo Espírito Santo de Deus. No capítulo 19 de Lucas, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em um ato de amor de Deus foi-nos enviado Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Através de Cristo, Deus atrai o pecador ao arrependimento. E assim sendo, salva o pecador da condenação eterna. Porque o Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido. Todos nós somos perdidos em Adão. Todos nós somos condenados em Adão. E Jesus Cristo é o nosso Salvador. É Cristo levantado da terra quem atrai o pecador para a salvação. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 32 diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Cristo foi tirado da terra, Cristo foi crucificado para ser o nosso Salvador. Sabe por que nós cremos em Jesus? Porque nós somos atraídos pelo sacrifício salvífico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos atraídos pelo sacrifício remidor de Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, por que na Igreja Batista Bíblica Fundamentalista não tem vamos dar feira, vamos dar sopa? Você pode até fazer isso, eu posso até fazer isso, mas porque nós somos seres humanos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nada por causa do Evangelho. O Evangelho é outra coisa. E se o fizer, não toque trombetas, nem troque por visitas na igreja. Amém? Amém. Não dá certo, não é bíblico. É a morte vicária de Cristo que nos atrai a esta tão grande salvação. Amém? Então o homem não pode ser salvo por si mesmo. A natureza do homem não busca a Deus. Nós somos Deus, na sua infinita graça e misericórdia, enviou o Senhor e Salvador Jesus Cristo para buscar e salvar. Preste atenção, são duas coisas. Ele veio buscar e ele veio salvar. Como é que ele está buscando isso hoje? Sua responsabilidade, minha responsabilidade enquanto membros da igreja: ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Buscar e salvar. Salvar quem? A todos aqueles que creem nele como único e todo suficiente Salvador. Aqueles que creem nele como único e todo suficiente Salvador. Cristo foi levantado da terra e a beleza do seu sacrifício me atraiu até ele. Amém? Se não for pelo sacrifício de Cristo, não há salvação. Amados irmãos, o Espírito Santo de Deus, nós vimos na aula passada o papel do Espírito Santo na salvação do pecador. E o Espírito Santo de Deus é quem atua levando-nos até o Senhor. O Espírito Santo convence o pecador do pecado. O Espírito Santo convence o pecador da justiça. O Espírito Santo convence o pecador do juízo. Ele convence que em Adão estamos todos nós mortos. Ele convence que o ato remidor de Cristo na cruz do Calvário é a justiça de Deus que me livra do juízo eterno. Evangelho segundo João, capítulo 16,
Samuel, se você quiser me fazer um favor, eu agradeço. Evangelho de João, capítulo 16. Versículos 8 e 9. Ou melhor, 8 a 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amados, o Espírito Santo de Deus convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. É assim que nós somos levados até o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho segundo João, capítulo 6. Versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Amados irmãos, a palavra de Deus é muito clara aí. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Todo o que o Pai me dá virá. Como é essa ida? Essa ida é exatamente por esse trabalho perfeito do Espírito Santo de Deus que nos leva ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo leva-nos até os pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os perdidos que escutam o Evangelho e continuam na perdição, continuam por rejeitarem o chamado do Espírito Santo. Rejeitam o amor à verdade, rejeitam o grande sacrifício feito na cruz do Calvário, vilipendiam a morte de Cristo, cospem no Evangelho Santo e Eterno. Cospem no Evangelho Santo e Eterno. No livro de Atos, capítulo 7, versículo 51 diz: homens de dura cerviz e incircunciso de coração, e ouvindo vós, sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Pessoas que resistem, pessoas que escutam o Evangelho. Eu acho interessante isso. Quando alguém começa a ouvir o Evangelho, não tem aquelas pessoas que você está pregando para ele, ele chega no quase, poxa vida, ele olha para você e diz: rapaz, aí ele engata uma ré a 80 e se distancia cada vez mais. Desses, quase nenhum se salva, porque resistem ao Espírito. Homens de dura cerviz, incircunciso de coração, e ouvindo vós, sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Os vossos pais, qual foi a consequência dos pais no deserto? Morreram. Por quê? Por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Por resistirem ao Espírito Santo e não converterem-se a Cristo Jesus como o único e todo suficiente Salvador, ficam naquela situação descrita no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, por favor. No Evangelho de João, capítulo 6, 36, diz, vocês sabem de qual esse texto, mas não é demais repetir: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não resistiu ao Espírito Santo, creu no Filho, tem a vida eterna. Mas aquele que não creu no Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A condenação permanece sobre ele. Por quê? Porque não creu em Jesus como Salvador pessoal. Por causa do pecado de Adão, todos os seres humanos são feitos pecadores. Por causa do pecado de Adão, todos os seres humanos são feitos pecadores. Vejam a Romanos capítulo 3, versículo 16 depois.
Em seus pés há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor diante de Deus, diante dos seus olhos. Essa é uma verdade. Essa é a característica do ser humano. Versículo 23: porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Isso é o pecador. Isso é o homem. Porém, meus amados irmãos, a grande notícia do Evangelho, que apesar dessa tragédia chamada pecado, apesar dessa condenação, apesar de nascermos todos nós debaixo da ira de Deus, há uma grande notícia. Aqueles que creem em Jesus são salvos. Pela obediência de Cristo, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Amém? Nós somos justificados, irmãos, por causa de Jesus. Ele nos deu vida, e nos deu vida com abundância, para a honra e glória de Deus. Cristo Jesus me salvou. Cristo Jesus me salvou. E Cristo Jesus pode salvar todos aqueles que nele creem, para a honra e glória tão somente de Deus. Amém? Amém. Eu destaquei alguns pontos que é importante estarmos lembrando nesta lição. Deus criou o homem sem pecado. Esse é o primeiro ponto da lição. O homem de vontade própria caiu do seu estado de inocência e tornou-se pecador. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Unicamente Cristo tem o poder de salvar o pecador. Quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Pela desobediência de um homem, todos os homens foram feitos pecadores. Pela desobediência, o homem pecou e fracassou vergonhosamente diante de Deus. O pecado é cruel, irmãos. O pecado é cruel e afeta todos os seres vivos da terra, até mesmo a natureza. Nós estamos aqui vendo esta nossa região de terra árida e seca, fruto da desobediência. Nós vemos seres não humanos, animais da natureza, sofrendo, porque o pecado afeta até mesmo aqueles que não pecaram conforme Adão. A terra foi feita maldita por causa de Adão. Assim sendo, meus queridos e muito amados irmãos, nós devemos, com todo respeito ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, proclamarmos o Evangelho da graça salvadora a todo criatura. Não deixe de pregar, não deixe de falar, não deixe de estudar, não deixe de alimentar espiritualmente para servir a Deus de inteiro coração, para a honra e glória tão somente de Deus. Quantas pessoas estão hoje sem Deus, sem esperança, separados da comunidade de Israel, completamente perdidos, indo para o inferno, debaixo da ira de Deus. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, lhe salvou, lhe redimiu. Ele transformou em um filho dele, para a honra e glória tão somente dele. Amém? Amém? Então que Deus nos capacite a estarmos anunciando o Evangelho Santo a outros e outros, para a honra e glória dele. Amém? Amém. Feito tais considerações, vamos nos pôr de pé e vamos encerrar. As crianças têm a oportunidade agora? Não? Vamos nos pôr de pé e vamos encerrar a nossa escola bíblica. Graças a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida. Eu quero convidar o irmão Iago para nos elevar a Deus, encerrando assim
esta EBD.